Saudações filosóficas e bom ano a todos. Hoje vamos falar sobre o Anel de Giges. Um vídeo semelhante a este já esteve no canal, já o gravámos noutra altura. No entanto, a qualidade técnica desse vídeo era um verdadeiro desastre, de tal maneira que achámos por bem regravar o vídeo relativo então ao Anel de Giges. Enfim, o Anel de Giges é uma história contada por Platão numa das suas obras mais conhecidas, que é precisamente a República. E então vamos começar por contextualizar esta história. No primeiro livro da República, Trasímaco, enfim, que é um dos personagens do diálogo, tinha defendido a tese de que a justiça é a conveniência do mais forte. Aquilo que convém ao mais forte. Entretanto, ele acabou por recuar progressivamente perante os argumentos de Sócrates, e isso não foi do agrado nem de Glaucon, nem de Adimanto, que eram ambos irmãos de Platão. Portanto, dois irmãos de Platão que participam neste diálogo. Então, Glaucon, no segundo livro, relança o debate e propõe-se sustentar uma tese que ele próprio não partilha, pedindo a Sócrates que defenda depois a tese oposta. Então, Glaucon diz o seguinte: vou fazer todos os esforços por exaltar a vida injusta. Depois mostrar-te-ei de que maneira quero, por minha vez, ouvir-te censurar a injustiça e louvar a justiça. Então, Glaucon vai fazer de advogado de uma opinião bastante comum naquela altura, e hoje também, segundo a qual é bom cometer a injustiça e é mau ser vítima dela. De acordo com esta opinião, os que praticam a justiça só o fazem porque não podem agir de outra maneira. Ou seja, porque não podem cometer injustiças. Se dermos tanto ao justo como ao injusto o poder de agirem como desejarem, de fazerem o que quiserem, iremos ver o justo a caminhar na mesma direção em que caminha o injusto. No fundo, se retirarmos o medo do castigo e outros obstáculos, todos agirão de forma errada, segundo esta opinião. Então é aqui que entra a história relativa ao Anel de Giges. Giges era um pastor que servia em casa do soberano da Lídia por causa de uma tempestade, uma grande tempestade e de um tremor de terra. O solo rasgou-se e abriu-se uma fenda no local onde Giges apascentava o rebanho. Admirado perante aquele espetáculo assombroso, Giges desceu pela fenda e pôde contemplar um cavalo de bronze, um cavalo que era oco e tinha umas aberturas. Ao espreitar através de uma dessas aberturas, Giges viu um cadáver dentro do cavalo. Uma estranha imagem. Portanto, e esse cadáver tinha um anel de ouro na mão. Então Giges entrou dentro do cavalo, arrancou o anel ao morto e regressou à superfície. Ora, um dia, numa reunião habitual com outros pastores, enfim, uma reunião que era feita para comunicarem ao rei certos aspectos que diziam respeito aos rebanhos, Giges também compareceu, também estava lá, e fez-se acompanhar do anel.
Estava ele sentado no meio dos outros pastores e, por acaso, rodou o engaste do anel em direção à parte interna da mão. Ao fazer isso, tornou-se invisível. De tal maneira que os outros falavam dele como se ele tivesse ido embora. Pasmado com aquela ocorrência, Giges rodou novamente o anel, virando o engaste para fora. Ao fazê-lo, tornou-se visível outra vez. Perante isto, Giges procurou testar se o anel tinha de facto aquele poder, se tinha aquelas propriedades, e verificou que, efetivamente, se voltasse o engaste para dentro, tornava-se invisível, se voltasse para fora, tornava-se visível. Com este objeto mágico, Giges conseguiu ir até junto do rei, aí chegado seduziu a rainha e, com o auxílio dela, atacou o soberano e matou-o. E então, a seguir, usurpou o trono e assenhoreou-se do poder. Bom, em termos históricos, Giges foi efetivamente rei da Lídia no século VII a.C., depois de alegadamente ter assassinado o monarca anterior, que se chamava Candaules, e depois de ter desposado a viúva desse rei, a fazer fé, pelo menos naquilo que nos conta Heródoto. Claro que a parte relativa ao anel é uma criação mítica de Platão. Depois de contar a história, então Glaucon diz que se houvesse 2 anéis como este e a pessoa justa colocasse um e a pessoa injusta colocasse outro, não haveria ninguém, ao que parece, que permanecesse no caminho da justiça. Ou seja, concluindo, ninguém é justo voluntariamente, mas apenas por constrangimento, por medo da punição, por timidez ou por qualquer outra incapacidade ou limitação para cometer a injustiça. Sendo assim, se assegurarmos ao indivíduo a certeza de que nunca será punido, então a civilização, aquilo que chamamos civilização, dará lugar à barbárie e o direito será substituído pela força. Em síntese, só se faz o bem porque não se pode fazer impunemente o mal. Esta é a grande conclusão. Mas importa notar, uma vez mais, que esta tese não é partilhada por Glaucon, muito menos por Platão, e por isso Sócrates irá tentar mostrar nos restantes livros da República que a justiça é mais vantajosa do que a injustiça e que acaba por ser o maior de todos os bens. Ora, o debate em torno deste tema vai percorrer a história da filosofia, no fundo alimentando a problemática das relações entre a natureza e a lei, entre o inato e o adquirido, e também alimentando a questão da natureza humana. No fundo, a pergunta é: seremos maus por natureza? Seremos bons? Ou seremos apenas assim? Ou será que uns são bons e outros são maus? Enfim, Maquiavel, Hobbes, Rousseau, Freud e tantos outros irão dedicar-se a tentar resolver esta delicada questão. Enfim, para concluir, vamos levantar uma questão, marginal, uma questão secundária, mas para a qual certamente não será fácil achar uma resposta. Imaginemos que Giges se tornou, de facto,
invisível, graças ao anel, e que temos a possibilidade de olhar para o ponto do espaço onde se encontra o dedo invisível que tem o anel. Será que não iremos ver nada? Ou iremos ver um anel suspenso, a mover-se no ar de um modo que talvez nos pareça um pouco arbitrário, um pouco absurdo? Por outras palavras, será que o anel que torna Giges invisível e que o faz só em determinadas circunstâncias? Desde logo é necessário que ele seja colocado no dedo e que o engaste seja rodado para a parte interna da mão. Será que esse anel também tem a propriedade de se tornar a si mesmo invisível? Esta questão parece um pouco fútil, mas vale sempre a pena pensar nisto. E por hoje é tudo. Ponham um like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários se acharem oportuno e até à próxima.